Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. A gente vai começar esse vídeo, falando sobre equações exponenciais. É o vídeo extra, desse assunto. A gente começou esse assunto na semana 4, então a gente vai abordar aqui especificamente a resolução de uma equação do tipo exponencial. Então, para isso, eu vou relembrar o conceito, de equação exponencial. A gente começou a ver isso no vídeo passado. Então, chama-se equação exponencial toda equação cuja incógnita aparece no expoente. A resolução de uma equação exponencial se baseia na propriedade abaixo. Essa propriedade, pessoal, é a mesma propriedade que eu mostrei no vídeo 2, Diz o seguinte: se você tem bases iguais, as bases são iguais, então as potências têm que ser iguais. Ou seja, eu posso cortar, as bases para igualar as potências. Essa propriedade vai ser essencial para poder resolver qualquer tipo de equação exponencial. Então é o seguinte, sem mais delongas, eu vou começar explicando com exemplos, É a melhor forma aqui possível aí de entendimento. Então a gente vai começar aqui com o nível básico, então a gente vai começar aqui primeiro pegando a equação exponencial 3 elevado a x igual a 27. Então qual é a ideia para resolver isso daqui? A ideia, pessoal, é simples. Você tem que igualar a base. Então, as bases elas têm que ficar iguais. Então, se aqui é 3 no x, 3 elevado a x, o 27 aqui no exemplo, ele tem que se transformar num expoente de base 3, certo? Então, qual é a ideia aqui? Você coloca e fatora. 27 é a mesma coisa que 3 ao cubo, Por quê? Porque eu posso pegar o 27, E aí a gente faz a divisão. Eu divido por 3, fica 9. Divido por 3 de novo, fica 3. E por fim eu posso dividir de novo por 3 para dar 1. Ou seja, 27, é a mesma coisa que 3 ao cubo. E aí eu tenho a propriedade, inicial que eu coloquei no primeiro slide. Então as bases são iguais. Eu posso cancelar a base e fica só a potência agora, Então no final eu vou encontrar x igual a 3. É o resultado da expressão. No mesmo caso aqui, eu tenho 5 elevado a 2x menos 1 é igual a 125. Qual é o conceito? O 125 ele tem que se transformar numa potência de base 5. Então a gente faz 5 ao cubo, Mesma história. Cancelando aqui as bases, eu vou ter 2x menos 1 igual a 3, Porque eu cancelei a base 5 e a base 5. E aqui ficou uma expressão de primeiro grau, Expressão simples. Eu pego o menos 1 e passo para o outro lado do igual. Então eu vou ter 2x igual a 4. Por fim, x igual a 2. Finalizando então o nosso exemplo, Colocando agora no nível 2 agora, certo? Aqui a gente tem a seguinte equação, 2 elevado a x mais 1 menos 2 elevado a x mais 3 vezes 2 elevado a x menos 2. Tudo isso aqui igual a 14. Então a gente tem essa equação exponencial. Ele quer que você determine o x, Então a ideia é o seguinte. A gente vai fazer o quê? A gente vai isolar toda a equação na potência 2 elevado a x. Então eu vou separar aqui. Então a gente faz a separação. 2 elevado a x mais 1, pessoal, é a mesma coisa que 2 elevado a x vezes 2 elevado a 1. Concorda? Eu estou usando que propriedade? Aquela primeira propriedade que a gente viu no vídeo 1, que diz o seguinte: potências, o produto de potências de mesma base, eu repito a base e somo os expoentes. Então, se eu tenho uma soma, eu posso separar usando um produto. Então eu vou ter 2 elevado a x vezes 2 elevado a 1. É a mesma coisa dessa parte aqui de cima. Menos 2 elevado a x, eu repito, porque ele está sozinho. 3 também repito. E aqui eu faço a mesma separação. Eu tenho 2 elevado a x menos 2. Aí é o seguinte, como aqui é menos, eu podia fazer o seguinte, eu podia colocar logo uma forma de divisão. Nesse caso aqui eu fiz só a separação mesmo, Então ficou 2 elevado a x e 2 elevado a menos 2. De novo, eu tenho 2 elevado a x menos 2, tudo junto.
Então o que é que eu faço? Eu separo, então vai ficar 2 elevado a x vezes 2 elevado a menos 2. Isso tudo é igual a 14. Próximo passo, eu vou dizer que 2 elevado a x vai ser y. Então, esse camarada aqui e esse camarada e esse outro vão se transformar em y. Por quê? Porque, pessoal, a ideia é o seguinte, a ideia é transformar em uma coisa que você sabe resolver. A coisa que a gente sabe resolver é equações de primeiro e segundo grau, certo? Então, a gente vai transformar isso aqui numa equação de primeiro grau. Então, no lugar de 2 elevado a x, eu vou botar y. Então, vai ficar assim agora a seguinte expressão. Aqui é y, então vai ficar 2y. Por quê? Por causa desse 2 aqui, né? 2 elevado a 1 é 2. Então, fica 2y. Aqui é só 2 elevado a x, fica y. Aqui eu vou ter vezes y. Aí agora o seguinte, ó. Lembra que aqui estava negativo? A gente já sabe, né, do vídeo 1. Se a potência for negativa, eu inverto, né, a base. Então eu tinha 2 elevado a menos 2. Isso aqui é a mesma coisa que 1 sobre 2 ao quadrado. Só que 2 ao quadrado é 1 quarto. Então por isso que agora apareceu esse 4 aqui, né? Porque eu inverti e calculei a potência. Então ficou 3y dividido por 4 é igual a 14. E aqui eu faço o cálculo, né? No caso aqui eu tiro o mínimo, certo? O mínimo aí é 4, porque aqui nesse caso, eu vou até apagar aqui, ó. Vou apagar essa parte aqui, para a gente fazer o mínimo. Lembrando, né? Aqui é uma fração, quando a gente tem frações, a gente tira o mínimo, né? Aqui não tem ninguém, eu boto 1, aqui é 1, e aqui também é 1. No caso, o mínimo aqui é 4. Então, eu multipliquei tudo por 4. Então, 2 vezes 4 fica 8. Y vezes 4 fica 4y. Como aqui já tem um 4, né? 4 dividido por 4 é 1. Então, vai ficar 3. E 14 vezes 4 fica 56, né? Eu teria o mínimo aqui, tá, pessoal? Lembrando, qualquer dúvida sobre essa resolução aqui, é só entrar em contato comigo, ou então a gente discutir isso no nosso encontro semanal lá no Meet. Então, a gente tem essa expressão, 8y menos 4y mais 3y é igual a 56. Nesse caso aqui, pessoal, o que a gente faz agora? A gente junta os y, né? Então, juntando aqui os y, eu vou ter 7y é igual a 56. Por fim, y vai dar 56 por 7, né? Isso aqui, no caso, vai dar 8. Aqui, pessoal, o que eu encontrei foi o y. Só que na questão, eu tenho x, né? Então, como é que eu faço agora para encontrar o x? Eu achei o y, né? Como é que eu faço para encontrar o x? A gente recorre aqui para o início, ó. Quem é o y? O y é 2 elevado a x. Então, no lugar do y, eu vou colocar 8. Então, fica 2 elevado a x igual a 8. E agora, pessoal, isso aqui dá para fazer fácil, né? Como aqui é 2 e aqui é 8, para poder resolver, esse 8 aqui, ele tem que se transformar em um 2, né? A gente sabe que 8 é a mesma coisa que 2 ao cubo. Então, fica 2 elevado a x igual a 2 ao cubo. E aí, usando agora a nossa regrinha, né? Bases iguais, eu posso cancelar a base. Então, vai ficar só x igual a 3. Então, a resposta final, o x aqui na nossa equação é 3. Agora é o seguinte, outro tipo de exemplo aqui, né? Nível 3, é alguns tipos de aplicações que a gente pode utilizar. A parte da equação exponencial ela é muito usada na parte de crescimento e decrescimento, certo? Ou valorização e desvalorização também. Então aqui é um exemplo prático de como você pode utilizar a parte de exponenciais. O valor atual de um lote ele é de R$30 mil. Estima-se que nos próximos anos ele valorize 8% ao ano. Então eu tenho um lote de terreno, certo? O valor inicial é de R$30 mil e todo ano ele valoriza 8%. A pergunta é, quanto ele vai valer daqui a 6 anos? Então aqui é um exemplo claro no caso aqui, equação exponencial, certo? Por quê? Porque para cada ano ele vai valorizar 8%. 8%, pessoal, é o seguinte, isso corresponde a um aumento de quanto na prática? Quando eu estou falando de porcentagem, eu tenho que lembrar que o total, né, é sempre o padrão, é sempre o mesmo. O total em porcentagem é sempre 100, né? Então, como ele aumenta 8% por ano, então eu vou ter o seguinte, eu vou ter 100, que já é o 100 padrão,
mais 8%. Então, isso vai me dar 108%. Só que, lembrando, 108% é 108 dividido por 100, né? Lembra lá da aula de matemática básica? Então, 108 dividido por 100, eu vou ter 1,08. Então, a taxa de crescimento é 1,08. Isso aí vai ser importante. Por quê? Porque eu vou utilizar isso para poder resolver, né? Então, nesse caso aqui, eu vou fazer o seguinte. A fórmula vai ficar dessa maneira. V, né? Que é o valor do lote, vai ser quanto? Eu vou ter que pegar o valor inicial, que é 30 mil, e multiplicar pela taxa de crescimento. Quanto é a taxa de crescimento? 1,08, que corresponde ao aumento de 8%, né? Então vai ficar 1,08 elevado ao tempo. Aí é o seguinte, quanto é o tempo aqui? 6 anos. Então vai ficar 1,08 elevado a 6. Por que que vai ficar elevado? Porque, pessoal, estou pegando uma expressão exponencial. Eu estou falando aqui, pessoal, de juro composto, certo? O que significa juro composto? É juro sobre juro. Então, se ele no primeiro mês, aliás, no primeiro ano, ele coloca 8%, no segundo ano não vai ser 16, 8 mais 8. Vai ser 64, 8 vezes 8. Ou seja, eu multiplico a porcentagem. No juro composto, você multiplica. Isso significa a ideia de juro sobre juro, certo? Então, aqui eu vou ter 30 mil vezes 1,08 a sexta. Por quê? Porque são 6 anos. Então, 1,08 elevado a 6 vai dar aproximadamente 1,59, né? Dá muito mais, né? Nesse caso aqui eu coloquei só o valor aproximado e eu pego esse valor e multiplico pelos 30 mil iniciais. Então, daqui a 6 anos, se o lote inicial era de 30 mil, daqui a 6 anos eu vou ter 47.700, né, de valorização do lote, certo? Outro exemplo também é o seguinte, o valor atual de uma máquina é de R$ 2.500. Ela se desvaloriza segundo a taxa anual fixa. Então, agora aqui, pessoal, eu estou tratando de desvalorização, certo? O que ele quer saber aqui? Obter essa taxa, ele quer saber a taxa de juros, certo? Sabendo-se que daqui a 2 anos a máquina vai valer R$ 2.025. Então, a fórmula é o seguinte. A fórmula de venda, né, no caso, vai ser o valor, V, vai ser igual ao valor inicial. Quanto é o valor inicial? 2.500 vezes 1 menos I, elevado a T. Vamos entender essa parte aqui. Seguinte, eu estou trabalhando com porcentagem. Ele quer saber a taxa. No caso, pessoal, a taxa é sempre uma porcentagem. Nesse caso aqui é o seguinte, eu estou considerando o total como sendo 1. Esse 1 equivale aos nossos 100%, certo? Então, esse 1 aqui está fazendo o papel do 100%. Por que que é menos? Porque agora eu não estou valorizando, eu estou fazendo o contrário. Eu estou perdendo valor, né? Então, eu estou desvalorizando. Então, nesse caso aqui, eu não posso somar, né? Eu vou ter que subtrair mesmo. Então, eu vou pegar o que seria 100%, que é 1. Então, vai ficar 1 menos a taxa, certo? Elevado ao tempo. De novo, eu estou pegando aqui uma expressão exponencial. Por quê? Porque, pessoal, é o seguinte, no mundo real, toda vida que eu for trabalhar com dinheiro, certo? Eu tenho que considerar o juro composto, certo? Aí é o seguinte, nesse caso aqui, o valor V, o valor final, ele já deu. Quem vai ser o valor final? O V vai ser 2025. O que é que eu quero nessa questão? Vamos pegar aqui os dados. Eu tenho o valor inicial, 2.500. O V é 2025. O tempo, quanto é o tempo? O tempo é 2 anos, né? Que ele colocou aqui. Eu quero achar quem? Eu quero achar o I, que é a taxa. Então, substituindo os valores que eu já tenho, eu vou encontrar isso aqui, né? Então, nesse caso, eu vou ter 2025, que é o valor final, vai ser igual a 2.500 vezes 1 menos I elevado ao quadrado, já que o T é 2. Aí é o seguinte, eu posso pegar o 2.500 que está multiplicando, né? O 2.500 está aqui multiplicando, ele passa para o outro lado dividindo, né? Então, eu vou ter aqui 0,81. Por quê? Porque eu peguei 2025 dividido por 2.500. Isso vai dar 0,81.
O que eu faço agora? Tá vendo aqui esse quadrado, pessoal? Aqui é uma potência, certo? O processo inverso de potência é uma raiz, né? Então, essa potência ela vai passar por lado de cá, raiz quadrada, certo? Lembrando aí das aulas de matemática básica, tá, pessoal? Então, eu vou ter 1 menos i igual a raiz quadrada de 0,81. Tira a raiz quadrada, então, nesse caso, eu vou ter 0,9. E aqui é o seguinte, pessoal, eu vou ter 1 menos i é igual a 0,9. Aqui é uma expressão simples, né? Agora ficou fácil. O que eu faço com esse 1 aqui? Esse 1 ele passa para o outro lado, então eu vou ter 0,9 menos 1. No final eu vou ter 0,1. Vai ficar positivo? Vai. Por quê? Porque aqui eu multipliquei por menos 1, certo? Então a taxa final, a taxa é de 0,1. O que significa 0,1? Isso quer dizer quantos por cento? É 1 ou é 10%? Nesse caso aqui, 0,1 significa então 10% ao ano. Ou seja, por ano eu perco 10% do valor, certo? Anterior. Finalizando então aí a nossa questão, certo, pessoal? Era isso que eu queria mostrar, certo? Algumas questões aí das atividades vai depender um pouco mais de tempo e de paciência de vocês, mas eu espero aí que vocês concluam, né, todas as atividades aí no tempo hábil. Era isso, obrigado e até a próxima.